Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um encontro legal. Eu tô aqui com a Lara Mesquita novamente, que eu pedi gentilmente para ela voltar para explicar várias coisas com a gente. Ela é pesquisadora do CEPESP da FGV, doutora em ciência política e veio hoje dar outra aula pra gente, só que sobre voto distrital. Lara, obrigada por estar aqui novamente, é um prazer ter você. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Então, gente, olha, a conversa dessa semana é voto distrital. Então, tem muitas pessoas que perguntam, não sei se muitos sabem, tem um projeto de voto distrital que saiu do Senado, né, no final do ano passado, que está na CCJ da Câmara dos Deputados, que é o voto distrital misto. Tem uma outra proposta de voto distrital puro que foi feito pelo deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança para municípios acima de 200 mil e tem também uma outra proposta do famoso distritão. Então, como é muito detalhe, vamos conversar com a especialista que sabe de tudo para ela didaticamente explicar para todo mundo o que é um voto distrital, o que é misto, o que é puro, o que é lista aberta, o que é lista fechada, o que é distritão. Então, podemos começar? Muito assunto. Vamos lá, eu acho que a primeira coisa, assim, a gente hoje vai falar sobre sistema eleitoral, sobre a forma como a gente conta os votos que foram dados na urna. Isso. E define quem são os representantes que vão ser eleitos. Nesse caso, o que está em jogo é como vão ser eleitos os vereadores na eleição de 2020 Isso. E os deputados estaduais e federais nas eleições de 22. Uhum. De uma maneira geral, assim, grosso modo, a gente fala que existem duas famílias de sistema eleitoral. Os sistemas que são proporcionais e os sistemas que são majoritários. Uhum. No sistema que é proporcional, cada partido ou lista de candidatos elege um número de candidatos proporcional à quantidade de votos que eu recebi. Uhum. Então, se eu tenho um partido, vamos pensar, a gente está no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo, que ela tem uma Câmara de Vereadores que elege 55 vereadores. Uhum. Se um partido tiver 11% dos votos para vereadores, ele vai eleger 11% dos vereadores ou dessas cadeiras. Então, ele vai eleger 11 vereadores. Um partido que teve 10% vai eleger 5. E assim por diante. Isso é o sistema proporcional. Mas quem são os 5 eleitos, ou os 11 eleitos, no exemplo que eu acabei de dar aqui, que vão ocupar as cadeiras? Existem duas maneiras diferentes, que são as mais usadas no mundo, e eu vou me restringir a essas duas mais comuns. Tá bom. Uma é a lista fechada, que é antes da eleição, os dirigentes partidários definem a ordem da lista. Então, os nomes dos candidatos não vão aparecer em ordem alfabética. Eles vão aparecer pela preferência definida pelos dirigentes partidários. Então, quando você olha a lista, na Câmara Municipal de São Paulo tem 55 vereadores, cada partido pode apresentar uma lista com até 55 nomes. E aí você vai lá e vai olhar. O primeiro nome, se esse partido só tiver direito a eleger uma pessoa, é o primeiro nome que aparece na lista. Se ele tiver direito a eleger 5, são os 5 primeiros nomes que aparecem na lista. E é a preferência do dirigente partidário, ponto. Pode ser, não, um partido pode definir que ele vai adotar alguma outra regra. Mas é o dirigente partidário que vai lá e faz a lista. Mas é a critério da executiva do partido, do próprio partido. A legislação brasileira não regulamenta a atividade interna dos partidos. Então, como a gente tem esse tipo de interpretação, que os partidos são instituições de direito privado e que a legislação não pode regulamentar a atividade interna dos partidos, eu não sei se seria possível, aí a gente tem que procurar um advogado, alguém especialista nisso, para dizer se seria possível aprovar uma legislação que definisse a forma como os partidos têm que ordenar essa lista. Via de regra, é uma decisão da executiva do partido. No caso municipal, da executiva municipal, no caso estadual, da executiva estadual. O que alguns países fazem é inserir nessa lista fechada critérios de cotas. Então, por exemplo, na Argentina, para cada você tem que ter alternância de gênero entre os nomes. Okay. Então, se o primeiro nome for uma mulher, o segundo vai ser um homem. Se o terceiro for uma mulher, o quarto vai ser um homem, e assim. Tem países que é 3-1,
Então, assim, esses critérios são dados e vão. Mas quem é esse 1? Fica a critério do partido. E não importa se esse 1 tiver 5% dos votos do que o 8º da lista, é ele que vai. Porque na lista fechada, ninguém tem voto. O eleitor vota na lista. O eleitor olha aquela lista, escolhe uma lista e vota na lista. É isso que hoje a gente vê no voto de legenda. Então, quando a gente muda para um sistema de lista fechada, você não vota mais no candidato. Todo o sistema proporcional é um sistema de voto em lista. É um sistema de voto em lista porque a gente soma todos os votos das listas para saber quantas cadeiras cada partido vai ter direito a preencher. A diferença é que numa lista fechada, você só vota no partido e a lista está ordenada antes do dia da eleição. Quando você vai votar, você já conhece a ordem dessa então lista. Essa lista é pública? É pública. Todos os eleitores conhecem ela. Sabe quem vai primeiro, segundo, todo mundo sabe a lista. Todo mundo sabe a lista. Então, ok. Na lista aberta, quem ordena a lista é o eleitor no dia da eleição. Eu tenho a lista de todos os candidatos que o partido está apresentando, mas essa lista não está ordenada antes da eleição pelos dirigentes partidários. É o nosso voto. Então, se a gente for pensar, quando eu voto para deputado federal, eu digito 4 números na urna. Os 2 primeiros números, o que eu estou indicando eu quero dar o meu voto para essa lista aqui, a lista do Partido Azul. Os dois últimos dígitos, o que eu estou dizendo qual é o candidato que eu gostaria que ficasse em primeiro lugar nessa lista. Então, na lista aberta, quem ordena a lista são os eleitores. O candidato que receber mais vezes a indicação de preferência vai ser o primeiro da lista. O candidato que receber a segunda maior indicação de preferência vai ser o segundo da lista. E assim sucessivamente. Aí a gente ordena a lista toda. Se o partido teve direito a eleger 10 representantes, vão ser os 10 que receberam mais indicações de preferência. Mas é sempre bom a gente pensar nisso. Não são os 10 mais votados, são os 10 que receberam mais indicação de preferência. Porque, na verdade, quando eu voto no Partido Azul, eu estou votando na lista de todos os candidatos. Eu não estou votando no candidato A, ou no candidato B, ou no candidato C. Mas eu estou votando nos mais votados. Mas quando a gente fala os mais votados, dá a ideia de que eu estou votando num candidato específico. E não na lista. E não na lista. Por isso que quando eu dou aula sobre isso, eu falo assim, olha, então a gente vota numa lista e depois eu indico a minha preferência nessa lista. Mas dentro de um sistema proporcional, que é um voto em lista, isso que a gente fala, mas tem transferência entre candidatos? Tem, porque você nunca está votando no candidato. Você sempre está votando na lista. E aí você indica a preferência de quem você quer que fique lá em cima na lista. Ok. Você fala da lista, porque supondo que um partido tem uma lista de candidatos, você está votando na lista, na legenda daquele partido, e você indica a sua preferência. Isso, é assim que funciona o sistema brasileiro hoje. Todo mundo que em 2018 foi na urna e votou num candidato a deputado federal ou num candidato a deputado estadual, votou numa lista. Então, por exemplo, a senhora foi eleita pelo Partido Novo, que em São Paulo não fez coligação com nenhum outro partido. O número do Partido Novo é o 30. Todo mundo que foi lá votou 30 alguma coisa. Então, não importa se votou na senhora ou em qualquer outro candidato. Votou no 30. Entrou tudo pro 30. Então, entrou tudo pro 30. Isso. Primeiro foi feito a conta de quantas cadeiras o Partido Novo tinha direito. E depois a gente foi ver, e quem foram os candidatos que receberam mais indicação de preferência? Então é assim. É assim que funciona o sistema brasileiro hoje. O nosso é o que a gente chama de sistema proporcional de lista aberta. Por quê? Porque antes da eleição a lista não está ordenada. A lista é fechada quando ela foi ordenada antes da eleição. Muito bom. Entendidíssimo. Essa é a família dos sistemas proporcionais. Tá. Existem variações, mas a gente não está discutindo nenhuma dessas variações no Brasil, então vamos ficar aqui. A outra família é a família que a gente chama dos sistemas majoritários. Tá. Dentro dos sistemas majoritários também existem vários arranjos possíveis.
Um arranjo possível é o que no Brasil a gente costuma chamar de distrital, com AL no final, que é o mesmo sistema adotado, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Então, o que acontece? O Brasil tem 513 deputados federais, ou a cidade de São Paulo, que elege 55 vereadores. Se eu for pensar na cidade de São Paulo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a cidade de São Paulo e vou dividir em 55 distritos, 55 regiões, com a população mais ou menos igual, não pode ter uma variação muito grande, não vai ser exatamente igual ali na ponta do lápis, porque é impossível, né? Mas é sempre muito próximo. Tem um recorte, né, em número de eleitores ou de população. Tem os dois? Não, pode ser. Você adota, geralmente a gente adota o critério de eleitores, mas você poderia escolher também da população residente. Bom, então vamos pensar a cidade de São Paulo, que é a eleição do ano que vem, que é a mais próxima. Então eu vou dividir a cidade de São Paulo em 55 subunidades, distritos, que precisam ser contíguos espacialmente. Eu não posso pensar num distrito que vai ter um pedacinho dele na Zona Sul, um pedacinho na Zona Norte, um pedacinho na Zona Leste. Não. Então é mais ou menos isso parecido que a gente conhece como um bairro, né? Mas desde que ele tenha essa quantidade de eleitores. Se for um bairro muito grande, ele pode conter mais de um distrito eleitoral. Se for um bairro muito pequeno, ele vai ser agregado com outros bairros vizinhos ou pedaços de bairros que são vizinhos, para fazer uma unidade territorial que abrange essa quantidade mínima de eleitores. Cada candidato só se apresenta em um distrito. Então você só pode ser votado pelos eleitores que moram naquele distrito por onde você está se apresentando. Você não pode mais receber voto da cidade inteira. E quem é eleito? O mais votado. No distrito. No distrito. No sistema distrital, né, nesse sistema majoritário que é adotado nos Estados Unidos e no Reino Unido, só tem uma cadeira em disputa por cada distrito. Mas a gente poderia escolher fazer distritos que vão eleger 2 em vez de 1, por exemplo. Isso também é possível. E aí quem vão ser os eleitos? Os 2 mais votados. A gente já faz isso no Brasil na eleição para senador. Quando a gente vai lá, tem um ano a gente elege um senador, no outro ano a gente elege 2. É um sistema majoritário que tem 2 vagas em disputa e que os 2 primeiros que recebem mais votos são eleitos. Então a gente já adota esse sistema eleitoral no Brasil na eleição de senador, por exemplo. Então o sistema distrital, o majoritário puro e simples é isso. Na eleição para deputado federal em São Paulo, a gente dividiria o estado de São Paulo em 70 distritos. A cidade de São Paulo seria dividida em mais... pensando na eleição para deputado federal. Em mais de um distrito. Outras cidades do interior seriam agrupadas várias para poder formar a quantidade de eleitores necessários para preencher um distrito. Mas é isso. Mas assim, deixa eu já começar a engatar aqui, já que você já deu essa visão geral. Então, em relação ao que temos hoje no proporcional dos deputados federais especificamente, e pensando se passar para voto distrital misto os deputados federais. Como? O distrital misto é outra coisa. Já misturei ainda. Tá. Então, pera um pouquinho. Tô seguindo na linha. O sistema de hoje, como você vê o sistema que foi eleito em 2018, nesse sistema proporcional, como você vê vantagens e desvantagens, críticas? Qual que é a tua visão como professora do assunto? Vamos lá. Qual é a principal vantagem do sistema proporcional? Isso. Independente se a lista é aberta ou fechada. É que ele favorece a representação de minorias. Tá. Sobretudo se essas minorias não estão concentradas regionalmente. Então se não é todo mundo vizinho. Ele também favorece um tipo de representação que a gente chama no Brasil de representação temática. Então vamos pensar, eu defendo o meio ambiente, a sustentabilidade. Isso. Não necessariamente todo mundo que defende o meio ambiente é vizinho. E aí quando vai ter a eleição no sistema majoritário, se essas pessoas não são vizinhas e formam maioria num distrito para eleger um representante, eu nunca vou conseguir eleger um representante de um tema e que não seja um representante geográfico, que defenda só bandeiras de interesse daquele espaço físico, mas que também defenda interesses que são mais abrangentes na sociedade.
E favorece a representação de minorias porque você não precisa ser sempre majoritário para conseguir eleger um representante. Com 10% dos votos, que é muito longe da maioria, eu consigo eleger um representante. Então isso favorece com que grupos, se a gente pensar que a sociedade é muito diferente, é assim que você consegue garantir a representação de grupos que são minoritários. O sistema proporcional também é um sistema que tende a um sistema de mais de 2 partidos. Então, isso pode ser bom, porque facilita a representação da pluralidade de ideias no parlamento. Isso pode ser ruim porque leva a uma quantidade muito grande de partidos no parlamento. Geralmente, os países que adotam o sistema proporcional adotam também cláusulas de barreira para evitar que essa pluralidade de partidos vire 35 partidos, como a gente tem no Brasil. Agora, na Câmara dos Deputados não são mais 35, mas tem mais de 25. Tem 24, mas saiu das eleições, se não me engano, 28 ou 38. Depois foi enxugando. Então, depois foi enxugando. Mas 24 partidos é bastante. Então, geralmente você adota algumas regras, quer dizer, o partido tem que ter um desempenho mínimo para ter direito a eleger um representante. Com isso você garante uma pluralidade, mas não tão grande como a gente vê no caso brasileiro. Essas são as principais vantagens. Quais são as desvantagens? Que o fato de eu ter mais de 2 partidos torna mais difícil governar, porque quando eu só tenho 2 partidos, um dos 2 partidos tem maioria. E o partido que tem maioria não precisa formar coalizão, ele governa sozinho. Tem gente que acha que é ruim a necessidade de formar coalizão. E eu diria que no sistema brasileiro atual, pela alta fragmentação, e não é só porque existem 24 partidos, é porque o maior partido tem próximo de 10% das cadeiras da Câmara. Isso é muito pouco. Eu podia ter 24 partidos em que eu tenho 4 ou 5 partidos com 80% das cadeiras da Câmara e todos os outros com 1 ou 2 deputados. Isso não seria um problema. Mas quando o maior partido é muito pequeno, aí a gente tem uma dificuldade na governabilidade. Então, o sistema proporcional, por ele ser um sistema que estimula um parlamento com mais de 2 partidos, muitas pessoas consideram isso um ponto negativo. O outro ponto negativo seria que ele é um sistema complicado de se entender. Eu não acho que ele é um sistema complicado, eu acho que no Brasil a gente explica pouco. Não, é verdade, porque assim, você podia começar a explicar para as crianças na escola, a partir do momento que elas estão aprendendo divisão. Quando você está... Proporção, matemática, você poderia começar a ensinar isso para as crianças. Então, as principais críticas são, ele gera o sistema proporcional, ele gera um parlamento com mais de 2 partidos, o que pode dificultar a fragmentação. E é muito complicado de entender. O sistema majoritário, esse distrital do modelo que é adotado nos Estados Unidos e no Reino Unido, ele tende a resultar num parlamento com 2 partidos principais. Quer dizer que só tem 2 partidos? Não, se a gente olhar o parlamento inglês do Reino Unido, ele tem mais de 2 partidos. Mas a gente tem 2 partidos principais, os trabalhistas e os conservadores. Hoje, né? Então, assim, é sempre a alternância de quem tem maioria fica entre esses 2 partidos. Nos Estados Unidos, a gente tem os democratas e os republicanos. Existem outros partidos? Existem. Mas esses partidos ou não elegem representantes, ou elegem um representante, 2, nada que ameace a maioria, a capacidade majoritária desses 2 grandes partidos. Então, quais são os principais benefícios do sistema majoritário? O simples é que ele é fácil de entender, eu tenho um distrito, quem foi mais votado ganhou, e ele tende a resultar num parlamento com 2 partidos. Então, isso não quer dizer que o partido do presidente ou do prefeito vai ter maioria. A gente viu isso, por exemplo, nos Estados Unidos agora. Quando o presidente Trump foi eleito, ele tinha maioria na Câmara dos Deputados. Mas na eleição subsequente, o partido dele perdeu a maioria na Câmara dos Deputados e hoje ele é minoritário. Num sistema de 2 partidos. Tudo bem, mas é mais fácil porque ele só tem 2 partidos, é mais fácil de entender, o presidente tem maioria, eu tenho minoria, pronto, acabou.
Então, essas são as vantagens do sistema majoritário. Qual é a principal desvantagem, ao meu ver? É mais difícil um grupo minoritário conseguir eleger um representante. Sobretudo se esse grupo não está concentrado geograficamente. Segunda questão é essa questão da representação temática. Como que você elege alguém que representa um tema? Hoje a gente, por exemplo, um tema muito atual é a questão da segurança na internet. Privacidade de dados, todo esse desenvolvimento de tecnologia. E a gente tem parlamentares que têm essa bandeira, que cuidam desse assunto. Mas se eu não tiver um grupo de eleitores concentrados, eu não vou conseguir eleger alguém que trate desse tema. E qualquer questão conceitual, de maneira ampla. E qual é o terceiro problema, a meu ver? É definir quem desenha esse distrito. Porque, vamos dar um exemplo aqui, fictício, que os distritos vão ter 300 mil eleitores. Mas numa cidade de 1 milhão de eleitores, eu posso cortar esses 300 mil de várias formas diferentes. Então, nos Estados Unidos, essa é uma decisão que é tomada na esfera política estadual, o desenho dos distritos. Isso gera um problema de que o partido que tem maioria na política estadual desenha distritos para se favorecer. E a legislação diz que a cada censo você pode rever o desenho dos distritos se houver mudança na população. Então, quem tem maioria redesenha os distritos para favorecer o seu próprio partido e tentar, assim, se manter como majoritário. Mesmo que a gente pense assim, não, eu vou levar para o TSE e para os TRS definirem. Há alguns anos, o Estado de São Paulo fez uma simulação dos distritos na cidade de São Paulo. E eles desenharam distritos na horizontal e na vertical. Nossa. Só que, se fosse na horizontal, um partido teria a maioria, se fosse na vertical, outro partido teria a maioria. Adotando critérios extremamente técnicos. O técnico do Tribunal Regional Eleitoral que vai tomar essa decisão, ele também não tem uma preferência política? Tem viés. Então, é sempre uma questão essa definição de quem vai definir o distrito e com que frequência ele vai ser revisto. Esse é um problema sério no mundo, tem muita gente estudando isso. Nos Estados Unidos tem um nome bonitinho para isso, que é gerrymandering, porque lá os deputados começaram a desenhar distritos que pareciam uma salamandra para garantir a maioria do seu partido. E hoje nos Estados Unidos eles estão tentando desenvolver tecnologia de inteligência artificial para tentar fazer propostas de distritos que dependam o mínimo possível da interferência, da vontade, né, que tenham o mínimo possível de interferência da preferência política de um ser humano qualquer. Isso ainda está sendo desenvolvido, não tem nenhum estado que adotou esses critérios, mas também não é algo simples. E aí a gente chega na outra pergunta que você fez, que é o sistema distrital misto. Isso. O que é o distrital misto? É uma combinação das duas famílias, do majoritário com o proporcional. Mas também no distrital misto existem duas variações predominantes no mundo. Uma variação que é você simplesmente dividir. Metade das cadeiras vão ser adotadas por uma regra, metade das cadeiras vão ser adotadas pela outra. Então, se a gente pensar que São Paulo elege 70 deputados federais, 35, eu ia dividir o estado de São Paulo em 35 distritos, onde cada um elege um representante, e os outros 35 iam ser eleitos pela regra proporcional, em que o estado inteiro é o distrito. O caso clássico do sistema distrital misto é o caso da Alemanha, que não é só isso. O sistema alemão a gente chama de um sistema de correção. Por quê? Porque o que o sistema alemão quer privilegiar é a proporcionalidade da representação dos partidos. Então, no caso de São Paulo, eu teria 35 cadeiras distribuídas pela regra majoritária. Uhum. E eu tenho um segundo voto que eu dou pela regra proporcional. Aí eu vou lá, o eleitor dá 2 votos. É isso que eu queria saber. O eleitor daria 2 votos. Um pro distrito E outro na lista. Tá.
No caso da Alemanha, eles adotam lista fechada. Mas você vai lá dar um voto no distrito e outro na lista. Aí eu vou olhar. O Partido Azul. O Partido Azul, no estado de São Paulo, que elege 35 deputados pela regra majoritária, conseguiu eleger 5. Tá. Bom, vamos olhar na regra proporcional. Quantos por cento de preferências de eleitores esse partido recebeu pela regra proporcional? Ele recebeu 10%. 10% de 70 são quantas cadeiras? 7. Se esse partido já ganhou 5 pela regra majoritária, ele ganha mais 2 pela regra proporcional. Mas e se esse partido elegeu 10 deputados pela regra majoritária? Como é que faz? Como é que faz? Na Alemanha, aumenta o número de deputados que esse estado elege, para poder fazer com que esses 10 correspondam à proporção de votos. Então, eu começo com um número fixo de cadeiras, mas eu não termino com esse número fixo de cadeiras. Porque o que eu quero garantir é que na hora que eu chegue no Parlamento Nacional, o partido que recebeu a preferência no voto proporcional de 10% dos eleitores, somando quem ele elegeu pela regra majoritária e pela regra proporcional, ele tenha 10% das cadeiras. Então eu uso o voto proporcional para corrigir a desproporcionalidade. Por isso o sistema alemão é um sistema misto de correção. Eu sei com quantas cadeiras o parlamento começa no momento da eleição, mas isso varia e geralmente isso aumenta para eu corrigir a desproporcionalidade do sistema majoritário. As propostas que estão em vigência no Brasil não são de um sistema misto de correção. São um sistema misto que simplesmente combina as duas coisas. Tá, mas daí vamos dar um exemplo do que seria hoje na proposta que está andando. Então a pessoa, cada eleitor, vai lá dar 2 votos. Um para o distrito, escolhe um do distrito, e outro vai para a lista. Isso. E aí, vamos supor, aqui o Partido Azul, que você falou, elegeu ali, dos 35 distritos, 4 representantes. Isso. Daí a gente vai aqui no voto da lista e vê que os votos correspondem do total a 10% dos votos válidos. Como é que fica essa conta aqui? Então se o 10% dos votos dados na lista, só conta o voto dado na regra proporcional, okay. Tá? Eu recebi 10%. 10% num distrito que elege 70 deputados são 7. Se eu já elegi 4 pela regra majoritária, eu pego mais 3 da lista. Tá. Aí Então, na verdade, a gente considera todos os segundos votos... Não, mas vamos lá. Isso seria um sistema de correção. Tá? Num sistema de combinação, que é o que está valendo no Brasil. Isso. Não importa, porque eu não vou contar 10% de 70, eu vou contar 10% só das 35 cadeiras. Saber. Então é isso. Se a proposta do senador José Serra, que está em tramitação, for aprovada e que poderia entrar em vigor na próxima eleição. Daí a gente pega os 4 do distrito. Os 4 do distrito, pronto, foi. Agora, aí esse voto aqui, das 35 que tem desse lado aqui, que é 50%, isso. Vai pegar os que foram mais votados. E pronto. Então, assim, então, se o partido recebeu 10% de votos na eleição proporcional, ele vai ter 10% de 35 e não mais de 70. Okay. Porque eu não estou usando uma lista para corrigir a outra. E em relação, e aqui neste caso especificamente, a gente está falando de uma lista onde o eleitor também coloca a sua preferência. A proposta do senador José Serra é uma lista fechada. Tá, isso quer dizer que são os dirigentes? Isso quer dizer que a lista vai ser definida antes da eleição. E o eleitor saberá disso. A proposta do senador José Serra tem muitos pontos em comuns com a proposta que o TSE enviou também para a Câmara dos Deputados. Mas nos 2 projetos é de uma lista fechada em que a ordem é definida antes da eleição pelos dirigentes partidários. Mas o meu partido quer fazer prévias para definir a ordem da lista. Pode. Seu partido pode fazer prévias. Tá. Eu posso obrigar o meu partido a fazer prévias? Não. Não. Só se você conseguir convencer
o coletivo do seu partido a mudar o estatuto do partido e a colocar lá a previsão de prévias para definir essa lista, essa ordem da lista. Agora, por exemplo, na tua opinião, como você estuda isso, isso daí, de certa forma, novamente, a gente não está reforçando a oligarquia dos partidos, fazendo lista fechada especificamente. Eu queria que você falasse prós e contras de lista fechada e lista aberta, porque... Assim, a principal vantagem da lista aberta é que é o eleitor que escolhe. Ordena. Okay. Eu estou dando mais autonomia para o eleitor. Na lista fechada, eu estou dando mais autonomia para os dirigentes partidários. E aí tem um pouco da conversa que a gente teve da outra vez. Se a gente quer fortalecer ou não os partidos. Mas se você não quer fortalecer as oligarquias partidárias, você também não quer um sistema distrital, um sistema majoritário. Porque esse também é o sistema que dá mais poder para os dirigentes partidários. Porque eu só vou ter um candidato por distrito. E quem define quem é esse candidato? É o partido. Também é o partido. E o eleitor só tem uma opção de cada partido em cada distrito. Então, o que a gente tem que decisão pensar... difícil! Mas o que a gente tem que pensar é que o arranjo democrático atual, ele foi pensado para funcionar sobre esse funcionamento da instituição partido político. E que, se você não está satisfeito, você tem que mudar dentro do partido. Porque não existe um sistema que prescinda disso. Verdade. Agora, mas peraí. Agora, o que eu fico um pouco incomodada, e eu queria ver tua visão, porque você tem essa visão assim mais fria, vamos falar assim, por razões óbvias, mas eu fico pensando assim, o eleitor que vai lá, olha aquela lista, não gosta do número 1, do número 2 mais ou menos, número 3, tá? Ele não tem absolutamente poder nenhum, porque ele vai lá votar naquela lista e se o número que for eleito é aquela ordem e acabou o assunto. Então isso, na verdade, assim, isso é uma coisa que, democraticamente falando, não sei nem se a terminologia é a correta utilizar, mas o eleitor não escolhe o seu representante. Ele escolhe o seu representante por quê? Porque ele vai procurar uma lista que ele goste das pessoas ali. Que ele goste das pessoas ou que tenha menos gente que eu desgoste. Se a gente for pensar na lista aberta também, o eleitor está indicando a preferência. Mas isso não quer dizer que ele vai eleger quem ele está indicando a preferência. Eu posso ir lá e indicar a minha preferência pela deputada Adriana, mas a maioria, se vários outros eleitores não indicarem, eu indiquei a preferência da deputada Adriana, mas ela ficou lá embaixo na lista de indicações de preferências e não vai ocupar. E o meu voto está ajudando a eleger outras pessoas. Então, você sempre está votando na lista. Por isso que eu falo que a gente não tem que pensar que eu estou votando no candidato. Eu estou votando numa lista de candidatos. Porque mesmo que eu vote na deputada Adriana e ela se eleja, o voto que eu dei na deputada Adriana está ajudando a eleger outros. Então, você está sempre votando numa lista de candidatos. E a gente precisa ter essa consciência. O meu voto é sempre um voto na lista. Ele necessariamente ele vai ajudar a eleger outras pessoas. Se a gente for pensar, por exemplo, na eleição de 2018, que teve um campeão de votos, o filho do presidente. Eduardo Bolsonaro. Ele teve quase 2 milhões de votos. Ele ajudou a eleger vários outros candidatos. Então, eu votei no deputado e ele foi eleito. Tudo bem, mas você não votou só nele. Olha, todo mundo que foi eleito pelo PSL em São Paulo foi eleito também, por quem votou no deputado Eduardo Bolsonaro. Então, a gente está sempre votando numa lista de candidatos. Você nunca vota, exceto no seu voto para senador, que adota um sistema majoritário. Então, não tem transferência de voto. O nome técnico para isso é voto único não transferível. Tá, você está votando naquele candidato, naquela pessoa e acabou. Se foi, não foi, não foi para ninguém. Exatamente. Não transfere. Exatamente. Agora, bom, tá bom. Calma, agora vamos passar para outro capítulo triste da história. Até porque o nosso tempo é curto, então a gente precisa... Vamos falar agora do distritão. O distritão com AOTIL. O distritão com AOTIL e pontos de exclamação, que tem gente que briga pelo distritão, eu acho um terror, eu quero saber a tua opinião. Bom, na minha opinião, e de uma maneira geral, é uma opinião
não sei se eu posso dizer consensual, mas dominante na ciência política, e não só na ciência política brasileira, na ciência política de quase todos os países do mundo, é um dos piores sistemas eleitorais que existem. Então, o que é o distritão com A, tio e as exclamações? Isso. Estado de São Paulo elege 70 deputados federais. Quem vão ser os eleitos? Os 70 mais votados. Ponto, acabou. Esse sistema é fácil de entender. Esse sistema é fácil de entender. Qual é a vantagem dele? Ele é fácil de entender. Só. Qual é a desvantagem dele? Ele não privilegia a organização partidária. Porque eu fui eleito só com os meus votos. Isso quer dizer que lá em Brasília eu estou atuando uma vez no parlamento no bloco do eu sozinho. É diferente do sistema do distrital, eu do fui eleita com majoritário. os votos do partido. Então, no proporcional você foi eleita com os votos do partido e você tem um incentivo para agir coordenadamente com o seu partido. Sim. No sistema, o distrital simples, o distrital com L, né, que é o modelo americano e o do Reino Unido, você também depende da indicação do partido para ser eleito, porque você precisa da indicação do partido para poder concorrer E o naquele... distritão não é salve-se quem puder. No distritão é salve-se quem puder. Então é como se você tivesse, eu li até uma frase, não sei se foi no jornal tal, que é como se tivesse 513 partidos lá dentro. Isso. E, vamos lá, no distrital simples, nesse em que cada distrito só elege um, muita gente diz, olha, isso vai tornar a campanha mais barata porque eu não vou mais fazer campanha no estado inteiro. O que é uma meia verdade, porque quando a gente observa os países que adotam esse sistema, quando o distrito é muito competitivo, a campanha é muito cara. Muito mais cara. Mas tudo bem. Só que no distritão, com a OTIL, é qualquer coisa. A campanha continua muito cara, porque você continua fazendo campanha no estado inteiro. E você só usa os seus votos. Só que você só conta os seus votos, você não tem mais aquela transferência da lista. Então, quando a gente observa o resultado da eleição, é muito difícil dizer que isso é uma estratégia pensada a priori pelos partidos. Mas como ela se repete eleição após eleição, nós, cientistas políticos, acreditamos que sim. Mas quando a gente olha, mesmo no sistema proporcional, a distribuição dos votos dos candidatos de um partido, a gente vê que não tem muita concorrência entre eles. Os partidos organizam seus candidatos. Então, se a região da Baixada Santista tem potencial de votos para eleger um deputado federal, o partido vai pôr um candidato competitivo ali. Ele não vai pôr 30. Porque ele sabe que é ruim dividir o voto. Então, hoje os partidos, eles organizam o lançamento dos seus candidatos e quem teve voto na Baixada Santista, na região de Ribeirão Preto, na região metropolitana, na região de Campinas, está tendo a transferência de votos dentro da lista porque é um sistema de lista partidária e você vota na lista. Mas efetivamente lá, fazendo a campanha, você vai ter um candidato competitivo e outros que todo mundo sabe que não tem chance de ganhar. Então, o que a gente diz é que já existe uma coordenação no sistema proporcional. Não é verdade que os candidatos saem por aí fazendo campanha pelo estado inteiro. Verdade. No distritão, com a OTIL, como quem é mais votado, né, assim, que é eleito, você tem que ter muito voto, porque você não sabe quantos votos os seus concorrentes podem ter, você nunca vai ser beneficiado pela transferência de votos de outras pessoas do seu partido, e são os mais votados e pronto. E aí, olha só que coisa. Num sistema do distrital simples, um candidato só concorre por um distrito específico. Então, ele só tem voto de quem mora ali. Aquele pedaço. No sistema proporcional, eu tenho transferência de votos dentre os candidatos da lista. No distritão, com a OTIL, o deputado Eduardo Bolsonaro ganhou 2 milhões de votos. Isso. Acabou. Ficou só pra ele. Só pra ele, então, perde assim, tudo. Que ultrapassa o mínimo que ele precisava pra estar naquela lista... É jogado no lixo. É bônus, mas não... Assim... É jogado no lixo. Feito prático é esse. É isso. Então, você tem... É ruim, nesse sistema, é ruim você ter um candidato que puxa voto demais. Mas, por outro lado, você também não pode ter um candidato que dependa de transferência de votos de outros partidos. A coordenação da apresentação dos candidatos num distrito que elege 70 é muito difícil. Eu fico pensando... Desculpa, acaba. Não, porque se a gente for pensar, a literatura de ciência política diz que os distritos que elegem 8 deputados
que são os menores no Brasil, já são grandes. E é difícil, eles estão no limite para você esperar alguma coordenação. Imagina o que você elege 70. Não, e eu fico pensando até, assim, se já é o caos, completamente caótico, os 24 partidos que tem lá hoje, dentro do distritão, como você tem 513 partidinhos, gente, é insustentável, intolerável, vai ter que reformar tudo. Esse sistema foi adotado no Japão até metade dos anos 90. Desse sistema eleitoral resultou uma série de escândalos de corrupção. E o Japão escolheu mudar o seu sistema eleitoral. Entendi. Depois disso. É a principal democracia que já adotou esse sistema eleitoral. E no Japão, os distritos estavam ali, eram distritos pequenos. Eu não me lembro mais ao certo, mas eu diria que é alguma coisa entre 5 e 10. Tá? Nada parecido com 70 que a gente vai ter em São Paulo. O outro país que adota esse sistema é o Afeganistão. Mas vamos combinar que não é um exemplo de democracia, né? Quando a gente pensa em democracia, vai refletir. Então, assim, a crítica esse é um sistema que nos países em que a gente conhece que ele foi adotado, ele não gerou bons resultados. Entendi. E ele é um sistema que produz incentivos muito personalistas de desperdício de votos. Então, qual é o problema? Toda vez que a gente fala assim, eu quero fazer uma reforma eleitoral, uma reforma política, você tem que pensar qual é o problema e como essa mudança pode me ajudar a resolver esse problema. A única coisa que esse sistema pode ajudar a resolver é diminuir o poder dos dirigentes partidários. Mas daí você arruma 513 dirigentes partidários, não dá, não. Então, não, é melhor ficar com poucos do que com 513. Não, aí também não dá. Mas peraí, deixa eu fazer uma outra pergunta. Então, essa parte do distritão, ok, a gente já falou do sistema eleitoral, você já explicou as duas vertentes, mas uma coisa que eu também gostaria que você comentasse, que a gente pulou, porque daí a gente já parte para a finalização, é que a gente estava falando do distrital misto, né, que era a proposta que veio do Senado, do senador Serra e tal. O que a gente não falou, e eu gostaria que você comentasse um pouco, é que além do distrital misto, tem o sistema distrital puro, que existe uma proposta, e eu queria saber, porque é para municípios, para vereadores acima de 200 mil, essa é a proposta, eu queria saber o que você acha disso, se adianta ou não adianta, a tua visão. O distrital puro é esse sistema que é o adotado nos Estados Unidos ou no Reino Unido. É igual, assim, a mesma coisa. É exatamente isso. São só os votos do distrito, não tem aquela segunda parte. Eu não voto, então se a gente for pensar, a eleição de 2020, cidade de São Paulo, que cumpre os requisitos, eu vou pegar a cidade de São Paulo, vou dividir em 55 distritos. A maioria das capitais cumpre os requisitos, então é só você pensar isso. Quantos vereadores tem na sua capital? Vereadores, divide. Você vai ter esse número de distritos mais ou menos com a mesma população. Cada candidato tem que escolher o distrito onde ele vai concorrer, normalmente é onde ele mora. E aí, se os candidatos, se tem uma concentração onde eles moram, eles vão ter que se mudar, arrumar um endereço, ou novos candidatos vão ter que aparecer. Não sei como a gente vai resolver isso. A legislação brasileira hoje diz que você tem que estar domiciliado 6 meses antes da eleição. Então, eles ainda teriam um tempinho para se organizar dentro das suas cidades e se mudar. E a Justiça Eleitoral teria que desenhar esses distritos. Ou o IBGE, ou as próprias câmaras de vereadores, ou quem a legislação definir que vai desenhar esses distritos. O principal problema hoje é você conseguir desenhar os distritos eleitorais de todas as cidades, que tem mais de 200 mil eleitores, até a eleição do ano que vem. Vamos lembrar que qualquer mudança eleitoral tem que ser definida um ano antes da eleição. Então a gente tem até o comecinho de outubro, se não me engano, o primeiro domingo de outubro de 2020 é dia 3 ou 4. Então isso quer dizer que a gente tem até o final dessa semana. O que for aprovado até o final dessa semana vale para 2020. O que for aprovado só depois de um ano antes só vale para 22 ou 24, mas não vale para 2020. Mas vamos dizer, se a Câmara dos Deputados e o Senado aprovarem a proposta do deputado Bragança até o prazo previsto em lei, isso quer dizer que os tribunais regionais eleitorais, se o projeto de lei prevê que cabe aos tribunais regionais eleitorais, se o projeto de lei prevê
que cabe a outra instância, a instância que tiver definido no projeto de lei, tem efetivamente 6 meses para desenhar esses distritos. Ok. Porque 6 meses antes da eleição, cada parlamentar tem que saber onde ele vai se encaixar, porque ele tem que estar domiciliado no distrito no qual ele vai concorrer. Que é a interpretação ao pé da letra. Você poderia dizer que tudo bem, eu posso morar em qualquer lugar da cidade e escolher qual distrito. Também é uma interpretação possível. Mas, na sua visão, agora também até para fazer um contraponto ao deputado Luiz Felipe, na sua visão, quando a gente fala de deputado federal e todas essas coisas, ok, mesmo porque está longe, vamos pensar no ano que vem, né? Tá lá, você acha que faz sentido nós pensarmos em voto distrital misto para vereadores, ou você também segue a linha do deputado Luiz Felipe, que fala que pensando em vereadores, o que faz sentido seria o voto distrital puro? Ou você acha que é uma coisa indiferente? Explique por quê. Eu sou da linha que eu gosto da representação proporcional, porque eu acho que a representação proporcional gera um resultado positivo no sentido de aproveitar mais as indicações de preferência dos eleitores, jogar menos voto fora. Tá. Então, você aumenta a efetiva participação dos eleitores na escolha. E você contribui, você favorece essa representação de grupos minoritários e de representantes temáticos, que não precisem ter uma associação geográfica muito específica. Então, eu, Lara, particularmente, prefiro esse modelo. Eu, Lara, posso dizer o que, como cientista política que estudo. Todos esses sistemas eleitorais têm pontos positivos e pontos negativos. A questão é, não existe um melhor em absoluto. Por isso que os países do mundo adotam sistemas diferentes. O que cada eleitor vai preferir vai variar de acordo com o que cada eleitor entende que é o principal problema do nosso sistema eleitoral, ou da nossa representação política, e de como cada um desses sistemas podem contribuir para mitigar, ou pelo contrário, para acentuar esses problemas da nossa representação política. Então, muito provavelmente, não vai ter um consenso de que o melhor é o distrital simples, o melhor é o distrital misto, ou o melhor é o proporcional, e dentro do proporcional se a lista é aberta ou se a lista é fechada. Porque cada um desses sistemas, eles acentuam algumas características e eles mitigam outras. Então, se você acha que a população brasileira tem dificuldade de compreender como é o sistema hoje, se você vai para o distrital misto, ela vai ter mais dificuldade ainda de compreender. É verdade. E aí tem uma série de decisões que você precisa tomar. Por exemplo, no distrital misto, o candidato que concorre pelo distrito, ele também pode fazer parte da lista proporcional? Na Alemanha pode. E aí, se eu fui eleito pelo distrito, meu nome sai da lista proporcional, porque eu já ganhei a cadeira pelo distrito e lá com a lista e sobe outro. Mas e no Brasil? A gente vai escolher isso ou não? A gente vai manter a lista fechada? A gente vai seguir o modelo da lista fechada ou vai manter a lista aberta? E aí, se a lista for aberta, a indicação de preferência naquele candidato, tudo bem, eu mantenho como voto no partido, mas tiro a indicação, né, ela vai contar só para o bolo, mas não para as indicações de preferência. Tem vários detalhes que a gente precisa pensar. Eu acho... É impossível resolver isso. De qualquer forma, o que eu acho é que uma mudança, alguns comentários gerais. Então, a maioria dos países do mundo evita fazer mudanças bruscas de sistema eleitoral. Okay. Então, você tende a aperfeiçoar o sistema que você já tem, que é o que a gente está fazendo no Brasil. A gente proibiu as coligações, a gente criou uma cláusula de desempenho para acesso aos recursos públicos, que tende a diminuir a fragmentação do parlamento. A gente está adotando uma série de critérios para aperfeiçoar o nosso sistema. Então, eu, Lara, diria, vamos esperar esse ciclo de aperfeiçoamento se concretizar e avaliar se ele resolveu os nossos problemas de representação. Se ele resolveu, pronto. Se ele não resolveu, aí a gente vai discutir novas reformas. Uma coisa que a gente precisa pensar no Brasil é que a gente não tem 2 eleições seguidas com as mesmas regras eleitorais. Toda hora muda. Toda hora muda. Então é muito difícil para o eleitor e para os políticos aprenderem a jogar esse jogo, porque toda hora a regra muda. Bom, esse é um ponto. O meu outro ponto é,
uma reforma dessa magnitude não pode ser feita de forma tão assodada. Então, nós temos um consenso na nossa sociedade que não dá mais para o sistema proporcional, que a gente precisa mudar, seja para o distrital puro, do tipo americano e inglês, seja para o distrital misto, idealmente do tipo alemão, mas se não for do tipo alemão, do tipo de combinação, tudo bem. Então vamos fazer esse debate de forma ampla com a sociedade, não na semana limite para aprovar a legislação, porque aí não tem debate. E a gente não consegue saber quais são as preferências da sociedade, nem dos membros do parlamento, nem ouve os vereadores que vão ser os principais afetados. Então, a minha crítica é o assodamento na tomada de decisão, o afogadinho. Temos um consenso de que precisa mudar? Tudo bem. Então, é legítimo, é democrático isso. E pode resultar num modelo bom? Pode. Na minha visão não é o melhor, mas pode resultar num modelo bom. Eu concedo isso. Eu só não acho que a gente pode, em 3 dias, tomar essa decisão. Ai, tô até nervosa, gente. Então, olha, gente, conversando aqui com a pesquisadora Lara, uma super aula de voto, sistema eleitoral. Obrigada, Lara, mais uma vez eu te agradeço. Essa semana será bem agitada, eu sou da mesma opinião que você. Eu acho que tudo que é feito assim não vai dar coisa boa, né? Porque vai acabar voltando para trás. Mas vamos torcer para todos estarem bem iluminados essa semana, boas decisões. Eu acho muito complicado fazer essa votação no Fogadinho dessa semana, que é até o final já sexta-feira, já é dia 4. Exatamente. Muito obrigada pelo convite. E aí a gente tem que refletir sobre tudo isso à luz de outras características, como a forma de financiamento, como a democracia interna dos partidos, como se a gente quer priorizar, representar, levar mais mulheres para o parlamento ou não. Porque, por exemplo, num sistema proporcional eu consigo adotar uma regra de cotas, mas num sistema majoritário é mais difícil. Então a gente tem nunca dá para pensar nessas escolhas isoladamente. Uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra na outra. E tem consequências. Então, assim, por isso é uma reflexão profunda que não pode ser tomada no afogadinho. É verdade. Tem consequências para a forma como você financia a campanha, para a representação de mulheres, que é um tema presente muito caro e muito importante. Lógico. Então, a sugestão é essa: não tomemos esse tipo de decisão de afogadilho. Isso precisa ser bem pensado. É melhor a gente não mudar nada para a próxima eleição e fazer um debate longo e daqui a 1 ano tomar essa decisão de maneira mais consciente, do que fazer uma mudança que vai trazer uma série de efeitos colaterais que a gente não previu e piorar ainda mais o nosso sistema. Olha só, muito bom. Lara, super obrigada. Pelo visto, teremos muitas conversas ainda, né, pessoal? Vamos marcar ainda vários encontros aqui, porque ela sabe muito. Te agradeço super. Obrigada, um prazer, foi todo meu. Pessoal, semana que vem votamos contra a live. Tchau, tchau.